Boa noite, pessoal. Retornando aqui para mais um vídeo. Lembrando que o seguinte, no último vídeo que eu gravei, que eu comentei que eu havia pensado em trabalhar as unidades de conservação para a região sul do país, só que aquelas unidades de conservação que ficassem dentro e fora da região sul, por exemplo, há uma unidade de conservação que tem um pedaço no Paraná, só que parte está em São Paulo, então ela fica dividida entre dois estados. Como eu estou fazendo a região sul, a parte que fica em São Paulo eu não faria. A princípio, o que eu ia fazer? Eu ia recortar essa geometria e trabalhar a área que fica dentro da região sul. Só que fazendo os processos aqui, percebendo a quantidade de unidades de conservação e entre outros fatores que eu até já comentei nos vídeos, eu achei mais interessante para mim eu trabalhar somente as unidades que estão contidas dentro da região sul, ou seja, aquelas que têm uma parcela fora da região sul, por mais pequena que seja, eu vou desconsiderar no estudo. Então, o que acontece? Após as queries SQL que eu mostrei nos vídeos anteriores, eu fiz uma nova aqui que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Lembrando que eu estou trabalhando no meu QGIS, aqui, dentro do meu banco de dados interno. Quem está acompanhando a série já está entendendo mais ou menos qual que é o conceito que eu estou trabalhando aqui. Mas para quem cai de paraquedas nesse vídeo, então pessoal, voltem nos vídeos anteriores, lá no início da série 4, que você vai entender um pouco melhor. Se quiser entender todo o contexto desse meu banco, de como eu estou trabalhando, volta lá na série 1 de vídeos e vai passando todos os vídeos lá que você vai aprender bastante coisa, eu garanto. Beleza? E aí o seguinte, como eu estou pensando em trabalhar somente as geometrias que estão contidas dentro da região sul, eu mudei um pouco minha query SQL e já fiz uma nova query aqui, fazendo uma união entre as geometrias de todas as unidades de conservação. Vou explicar aqui. Então, o que acontece? Nessa nova query, o que eu estou fazendo? Que essa aqui é um exemplo. Eu estou selecionando todas as colunas da tabela de unidade de conservação, nesse caso aqui, unidade de conservação estadual proteção integral. Estou selecionando todas as colunas, estou trazendo todas as colunas, e também a coluna de geometria, dessa tabela aqui, de unidade de conservação, correto? O STMake Valid eu coloco aqui para ele corrigir, para ele tornar válidas as feições que tinham problemas dentro da minha tabela. Ele funcionou bem das outras vezes, testei aqui, funcionou bem também para as outras tabelas de unidade de conservação. Então o que eu fiz? Eu fiz esse processo aqui e eu estou trazendo na minha cláusula where para ele trazer essas colunas aqui dessa tabela somente das geometrias que estão contidas dentro da região sul. Ou seja, da unidade de conservação, traga somente as geometrias contidas, por isso o ST contains, dentro da geometria da região sul, que é isso aqui, que é a tabela public.vetorufbr 2018, filtrada para somente onde as feições têm o nome de estado como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, pega a geometria da região sul, que é o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, compara com a geometria das unidades de conservação, nesse caso estadual proteção integral, e traga somente as geometrias da unidade de conservação que estão contidas dentro da região sul. Ou seja, o que estiver com uma porçãozinha fora já não vai trazer. Então, nessa query aqui, ó, eu vou executar ela. Ela traz as geometrias contidas no caso das unidades de conservação estadual de proteção integral, que são 46 feições. Aqui abaixo eu tenho uma query parecida, porque é o nome das colunas, pessoal, entre essas tabelas aqui, ó, de unidade de conservação, todas elas têm a mesma quantidade de colunas com o mesmo nome. Se eu vir aqui a informação, ó, você pode ir percebendo aqui, ó, que o nome das colunas é o mesmo. Porque ela vem da mesma fonte lá, que é o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, que eu baixei via I3GL, mostrei tudo para vocês. Então, o nome das colunas é o mesmo, são os mesmos nomes. Então, a minha query fica muito parecida entre uma e outra. A única coisa que muda é aqui, ó. Aqui, ó, unidade de conservação é o esquema e o nome da tabela, perfeito? Que está como tabela B. Aqui é estadual proteção integral. Nessa query é estadual de uso sustentável. Então deixa eu executar. Antes era 46 para proteção integral. E são 33 feições para uso sustentável. E assim eu fui fazendo para as outras também. Ó. Eu saio da estadual e vou para
integral e município de uso sustentável. Ou seja, tenho 6 tabelas de unidades de conservação, tenho uma query para cada uma delas, ou seja, trazendo o dado, a geometria de unidade de conservação que está contida dentro da região sul, ou seja, tudo que está fora eu não estou trazendo nessas queries. Eu tenho 6 queries aqui, uma para cada tabela. E além disso, eu estou inserido um union aqui, ó, vocês podem perceber. Ou seja, eu pego o resultado dessa query aqui e faço uma união com o resultado dessa outra query e faço uma união com o resultado dessa outra query e faço uma união com essa outra e assim sucessivamente, perfeito? Então, se eu executar esse aqui, ele está executando aquelas 6 queries separadas, ou seja, está selecionando as geometrias da tabela A, que é que tem as tabelas de unidades de conservação de proteção integral federal, por exemplo. Ele está trazendo só as geometrias contidas no sul. Ele faz a mesma coisa para as estaduais, faz a mesma coisa para as municipais e depois junta tudo. Ou seja, no meu estudo aqui, no caso das unidades de conservação, eu tenho 202 linhas, ou seja, eu tenho 202 feições para analisar. Isso para a região sul. E somente considerando as geometrias da região sul. Sem aquelas que ficam parcialmente na região sul e parcialmente. Eu rodo tudo num banco local, né? Então por isso a capacidade de processamento é bem limitada. Quando eu digo local, é na minha máquina mesmo, pessoal. Não é um servidorzinho meu aqui, nada disso. Inclusive, uma sugestão para quem trabalha com dado geográfico é começar a utilizar um banco local mesmo, de preferência, claro, numa rede que você possa ter backup e tudo mais. Mas é muito melhor do que você ficar trabalhando com shapefile, por exemplo, na minha opinião, claro. Você vai construindo o teu banco aos poucos ali e vai ficando bem formatadinho, bem certinho, fica show de bola. E aqui, pessoal, são então as unidades de conservação, todas aquelas que apontei aqui, ó, 202, renderizadas aqui. Perfeito? Só que acontece. Agora, pessoal, se eu quiser, deixa eu só copiar esse texto aqui para não correr o risco de dar um probleminha aqui, eu ter que repetir tudo, né? Então eu vou só... Lembrando que aqui, pessoal, eu vou editando com mais calma posteriormente, mas só para ter a colinha aqui para eu consultar futuramente. Só que acontece, para eu analisar unidade por unidade, beleza, isso aqui é perfeito. Só que se eu for recortar os meus rastros lá de uso e ocupação do Map Biomas, ainda pode ter algum problema se eu for executar a geometria desse jeito, dividida entre 202 linhas. Então lembra que no vídeo anterior eu fiz aquele... vídeo anterior e no outro também, eu peguei a região sul e fiz como se fosse um dissolve dentro aqui do banco, que eu utilizei o ST-Union. Então eu posso fazer algo parecido aqui também. Ó. Eu posso chamar toda essa minha query aqui gigante. Eu vou chamar toda ela, ó, podem perceber que eu coloquei um parênteses aqui e um parênteses aqui. Eu vou chamar ela de A, ou o CS, eu vou dar um apelido para ela de UCS, ou seja,
eu estou chamando toda essa query que eu acabei de executar como UCS e ela vai entrar no meu from da minha query. Ou seja, eu vou interpretar que toda ela é uma tabela chamada UCS. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar whole number, lembram que eu utilizei isso aqui também, que é para ele numerar a minha linha. Opa, perdão, over, para ele numerar a minha linha as ID, vou chamar de ID, e também aqui ó, um stUnion. Lembrando que eu estou chamando de UCS toda essa minha tabela, geon, s e geon. E só vou trazer esse campo de geometria. Ou seja, o que eu estou falando para minha query aqui? Interprete toda aquela outra query que eu fiz como uma tabela chamada UCS, correto? E dessa tabela chamada UCS, traga para mim a geometria, só que ela unida. Ou seja, ele vai pegar todas essas 202 feições e vai transformar em uma só. Então vamos executar aqui. Como eu utilizei o STMakeValid em todas as geometrias, e ele fez as geometrias se tornarem válidas dentro do PostGIS, utilizando a função do PostGIS, tudo certinho. Então, isso aqui é para dar certo. Eu não testei anteriormente, mas essa query aqui que eu estou mostrando para vocês agora é para dar certo. Ou seja, ele retornou aqui para mim e ele está trazendo para mim essas mesmas feições, pessoal, só que ao invés de estar dividido feição por feição, ter 202 feições, ele fez como se fosse um dissolve. Ele fez um dissolve aqui. Eu vou colocar até dissolvidas aqui, ó, dissolvidas. E vou carregar no meu QGIS. Porque agora, quando eu for recortar o meu raster e tudo mais, eu não preciso utilizar aquela geometria quebrada em 202 feições. Eu posso utilizar essa aqui. E lembrando que eu também vou trabalhar na Sense. Então, depois de eu fazer o raio lá para os dados de nascentes e tudo mais, que eu vou mostrar nos próximos vídeos, eu vou unir o dado resultante lá das nascentes, com o buffer de 50 metros e tudo mais, eu vou unir com esse resultado aqui para ter uma camada que eu posso utilizar para recortar os dados do mapa biomas. Então tá começando a tomar forma aqui o projeto. Ele vai demorar para processar, isso aqui faz parte, tem que esperar mesmo. Aparentemente ele renderizou, porque ele parou de aparecer a bolinha loadando. Foi só eu falar que já apareceu aqui o buffering. Ó. Então vamos aguardar aqui. Qual que é a minha ideia? Agora que eu estou carregando essa camada, eu vou pegar ela e vou publicar no meu banco. Porque daí eu tenho as 6 camadas de unidades de conservação. Só que eu também vou ter a camada com elas dissolvidas. Então eu não vou precisar ficar repetindo a query sempre que eu for precisar dela aqui, ó. Podem perceber que é uma query bem robusta aqui, então vai demorar um pouquinho para processar. Então só vou desmarcar isso aqui para ele não renderizar. Por que eu quero fazer agora? Eu vou pegar essa query aqui que está no meu banco, que está no meu QGIS, que eu acabei de adicionar. Por mais que ela não tenha renderizado, pessoal, ela existe, ela está aqui. E eu vou importar ela para dentro do meu banco de dados. Os CS dissolvidos, vou colocar esse nome mesmo. Chave primária PK, geom, fonte SRD 4674, Castrigas 2000, codificação permanece a mesma, substituir se já existir, converter e criar índice. Esse processo já fiz em outras situações, pessoal, por isso estou passando bem rapidamente aqui. E ok. Aqui um detalhe, esqueci de colocar o vetor antes aqui, mas depois eu adiciono. Não o mesmo tempo, mas o tempo parecido que ele ia demorar para renderizar lá no QGIS, pessoal, ele vai demorar para escrever no meu banco, porque ele vai ter que primeiro executar a query, gerar essa tabela temporária, digamos assim, e daí escrever ela no meu banco. Só que qual é a vantagem nesse caso aqui? Que como eu estou gerando ela no meu banco, mesmo fisicamente, digamos assim, no meu banco, ela não é uma view, então
Quando eu adicionar ela no meu QGIS, ela é uma tabela normal. Ela não vai precisar executar uma query, fazer uma requisição para carregar os dados, nada disso. Ele vira uma tabela normal. Então ela está aqui, os CES dissolvidos. Eu vou renomear ela, colocar vetor antes aqui, para manter o meu padrão. Vou dar um refresh aqui. Acho que eu precisava ter dado enter. Peraí. Aí. Bom, ele não mudou aqui. Depois eu vou alterar o nome. Não sei por que ele não mudou. Mas ele aparece aqui o resultado, pessoal. Abrir tabela de atributos, ele aparece o PK, que foi o que eu adicionei de chave primária, e o ID que eu havia adicionado na query. Se eu quiser, eu posso apagar esse ID aqui. Para mim não interessa, porque eu já tenho o PK. E agora, pessoal, eu posso utilizar isso aqui, essa geometria, para recortar os meus rastros. E lembrando, deixa eu carregar mais um dado aqui só para mostrar para vocês. Cadê aqui, ó? Lembrando que essas unidades de conservação são aquelas contidas na região sul, ou seja, aquelas outras que apareciam aqui que ficavam fora do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, elas não estão mais contempladas nesse dado aqui, ó. São somente as geometrias realmente contidas dentro da região sul. Perfeito? Então é isso. Depois desse vídeo aqui, eu vou começar a trabalhar um pouco as nascentes, porque agora eu já tenho o norte aqui das unidades de conservação, perfeito? Eu tenho a quantidade de unidades de conservação, que são 202. Eu tenho a camada de unidades de conservação dissolvidas para começar a recortar os dados do mapa biomas. E eu preciso trabalhar nascentes também. Então, quais são os próximos passos? Eu vou pegar os dados que eu baixei lá do CAR para a região sul. Vou extrair somente os dados de nascentes. Vou pegar aquele dado que vem em Sirgas 2000, vou reprojetar ele. Vou calcular um buffer de 50 metros para cada ponto de nascente. Vou dissolver tudo daí, as nascentes, para ter uma camada una. Correto? E vou adicionar no meu banco. E depois vou pegar aquela camada de nascentes e essa camada aqui de unidades de conservação dissolvida, vou juntar as duas numa camada única também, para ter somente uma camada geométrica. E depois com essa camada geométrica eu vou utilizar ela de máscara, para pegar aqueles dados do mapa biomas de 85 a 2018 e recortar todos eles, para eu ter o uso e ocupação somente nas áreas que me interessam. E depois que eu fizer esse recorte, eu vou converter os dados do mapa biomas recortados para vetor. Eu vou recortar novamente utilizando essa camada de máscara, para que eu tenha exatamente o limite, porque quando você recorta um dado raster, ele pega os pixels que ficam, e os pixels ficam fora do limite, né, da área que você está estudando. Porque é a característica do pixel, ele é um quadrado, digamos assim, então é a característica dele. Aí depois que eu fizer o recorte, eu vou converter para polígono, recortar de novo o polígono. Se eu pegar todo o dado do mapa biomas do jeito que está hoje para o sul e converter para polígono, ele vai ficar muito pesado mesmo. Então, para mim, não é viável. Para mim, viável é fazer esse recorte duplo, digamos assim. Primeiro, eu recorto o raster para a área que eu quero, que é as unidades de conservação mais o buffer de 50 metros das nascentes. Pego o resultado desse recorte para 85, 86, 87, converto para vetor, aí corto novamente. Aí o dado cortado novamente eu publico no banco. Só que para fazer todo esse processinho aí depois de recorte e converter para cá, para lá e publicar no banco, eu vou fazer um modelo no QGIS para fazer de forma mais automatizada. Porque eu só executo em batelado o modelo e ele vai fazer para todos de uma vez só. E eu não vou ficar rodando um por um. Beleza? E tudo isso eu vou mostrar para vocês em vídeo, nos próximos vídeos. Então, continuem aí ligados que eu vou evoluindo aos poucos e vão chegar num resultado bacana. Boa noite para vocês, aquele abraço e até mais.